Nação Celeste, está chegando o tão sonhado dia, fim da folga para o Cruzeiro. Amanhã, dentro de algumas horas, a Raposa entra em campo contra a equipe do Mirassol. E a partir deste momento você acompanha mais um vídeo no canal, te atualizando sobre as últimas notícias e já projetando essa estreia no Brasileirão. Vamos lá, nação, essa é a capa de mais um vídeo notícia por aqui. Eu também, me dei aqui ao luxo de ficar alguns dias off. Como eu já disse nos últimos vídeos que eu postei, nessas últimas semanas, eu não iria encher linguiça, então quando aparecesse aqui seria para algo relevante. Agora que tudo volta ao normal, o Cruzeiro já joga esse final de semana, meio de semana que vem tem Sul-Americana, no outro final de semana já tem jogo difícil pelo Brasileirão, enfim, agora é jogo atrás de jogo. A programação no canal Cruzeiro Nostalgia volta ao normal. E eu só agradeço a todos que comentaram no vídeo de ontem, dizendo aí que já estava com saudade aqui dos nossos conteúdos. Beleza? A capa, nação, de mais um vídeo já está na sua tela. Peço antes de mais nada aquele likezão para nos ajudar, tá? Meta bem humilde de 300 joinha. Conto com a sua ajuda, beleza? Se inscreva aqui no nosso canal, comenta bastante e compartilha também o nosso conteúdo. Vamos lá, a primeira notícia é referente à lista dos inscritos, do Cruzeirão aí para este campeonato brasileiro. Temos aí uma lista, jogadores meio óbvios, mas algumas novidades, tá? Vamos lá, goleiros. Cássio, Léo Aragão, que hoje, por tudo que disse aí o Leonardo Jardim nas últimas entrevistas, parece que é a terceira opção. Otávio, muito elogiado, parece que vai ser a segunda opção. E o Vitor Lamonier, tá? Outro jogador da base. Zagueiros, Bruno Alves da base, Fabrício Bruno, Gamarra, que veio do Atlético Paranaense, João Marcelo, Jonathan Jesus, Janderson, outro jovem jogador, e também o Vidalba, tá? Esses são os zagueiros e o Vidalba tem um asterisco, pode fazer também a função de lateral. Laterais direitos inscritos, Fagner e William, e na esquerda Kaique, Cauã Prats e o Marlon. O Prats é outro jogador aí também da base. Quando eu falo base, nação, entenda, tá? Por mais que o cara já tenha uma certa rodagem em treinos no profissional, até já foi relacionado, é um jogador que, se a base precisar, vai ainda estar à disposição, tá bom? Ao contrário, por exemplo, do Kaique. O Kaique, já sabemos que ele é o nosso lateral esquerdo ali, que é muito utilizado, é do time principal, apesar de ter vindo da base. Beleza? Volantes, Christian, Japa, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique, o Murilo Hickman, que inclusive teve seu contrato renovado agora, foi informação nas últimas horas, informação importante. O Wallace, que, o negão tá forte e magro, tá? O Wallace nesses últimos dias, nessas últimas semanas, com o Leonardo Jardim, eu posso estar enganado, mas o Cruzeiro tem um reforço e tanto nesse meio de campo, tá? Bora aguardar. E temos também o Nicolas Pontes, outro inscrito. Meias, Eduardo, Matheus Pereira e Rodriguinho. E aí no ataque, alguns nomes, Bolazier, Dineno, Dudu, Gabigol, Caio Jorge, Kaique Kenji, Lautaro Dias, Marquinhos e o recém-contratado, o último reforço do Cruzeiro, que veio do Internacional, o Wanderson. Então, Nação Celeste, esses são os jogadores do Cruzeiro inscritos para este campeonato brasileiro, tá? E aí, falando um pouquinho dessa estreia, nação, do Cruzeiro, uma informação importante para vocês, tá? Tudo indica que o Matheus Pereira será banco contra o Mirassol. Para o jogo de amanhã, ele não vai ser titular. O Leonardo Jardim vai manter a mesma coerência lá da semifinal do Campeonato Mineiro, quando na semana do jogo da volta, naquele sai ou fica do Matheus Pereira, ele não joga. E aí, como nos últimos dias o Matheus Pereira não vem treinando normalmente, por conta ali da expectativa do nascimento do seu filho, que não nasceu ainda, acaba que ele vai ser relacionado, mas não deve ser o titular. Beleza? Bora aguardar se vai se concretizar. Amanhã de manhã tem vídeo, tá? Do time titular do Cruzeiro pra vocês, informação que eu vou trazer aqui. Não vou dar spoiler nesse vídeo não, mas já tem um esboço legal para Cruzeiro e Mirassol. E a última informação envolvendo esse jogo para vocês, antes de eu trazer
a fala do técnico do Mirassol projetando o confronto contra o Cruzeiro, a última informação é a respeito do público. A última parcial que o Cruzeiro divulgou até a gravação desse vídeo, nação, é de 35 mil ingressos vendidos. Eu deduzo, porque essa informação é de quinta, né? Esse vídeo está sendo gravado agora, sexta, início da noite. Acho eu que a gente deve ter ali uns 40, 42 mil cruzeirenses contra o Mirassol. Estreia com casa cheia. A gente não vai ter casa abarrotada, né? Ingressos todos vendidos? Não. Mas, inegavelmente, contra o Mirassol para uma estreia, é um público interessantíssimo, né? É um horário legal, às 18h30, enfim. Num sábado, então acho que realmente a gente vai ver uma festa bonita. Se Deus quiser, Cruzeirão, não estraga meu final de semana não. Vai ser com vitória essa estreia, né? Eu creio. E agora bora trazer aqui então o técnico do Mirassol, falando aí sobre essa estreia, né, contra o Cruzeiro, e até trouxe na capa do nosso vídeo, né, vocês puderam ler. Ele quer agredir o Cruzeiro, nação. A aspas que você vai ver aqui do técnico do Mirassol é de alguém que vai buscar ousar no Mineirão. Matéria aqui do pessoal do Central da Toca, técnico do Mirassol, vê jogo especial contra o Cruzeiro e diz o que quer do time no Mineirão. Vou pular aqui o subtítulo, a introdução, já vou para aspas do técnico Rafael Guanais. Tá aqui, ó. Quero que a equipe, em determinados momentos, consiga ser vertical, agressiva quando tem a bola. Não só uma equipe que tenha posse contundente e uma posse de controle, mas que entenda o momento de ser agressivo e vertical. Eu acredito que é uma das coisas importantes para a competição. Em outras palavras, eu vou me fechar. Quando eu tiver a bola, eu não quero, quando eu recuperar, né, seja porque o Cruzeiro finalizou a sua jogada, ou porque nós conseguimos algum desarme, enfim, eu não quero, né, que a gente troca a posse de bola, rode essa bola. Eu quero basicamente contra-ataque. Eu quero pegar de repente o Cruzeiro ali um pouco bagunçado no seu setor defensivo e quero que seja agudo meu time. É o que eu entendi dessa aspas, tá? E uma outra aspas dele aqui também, destacada: queremos ficar marcados neste primeiro jogo, que seja realmente um jogo muito especial, não só pensando em resultado, mas no desempenho. Estou priorizando muito isso. Aquilo que precisamos fazer, trazer as ferramentas necessárias e que, nesse primeiro momento, a gente consiga fazer o nosso melhor. Então, Rafael Guanais aí, técnico do Mirassol, o Guanais, né, que está chegando agora também para comandar a equipe paulista após o Campeonato Paulista. Então, bora ver, nação. O Rafa é um técnico de bons trabalhos, né, em clubes desse patamar do Mirassol. Ele esteve recentemente no Operário fazendo uma boa Série B, no Atlético Goianiense também com destaque, pegou um pouquinho da Série A, né, com o Dragão recentemente. Enfim, é um cara que já tem uma rodagem interessante, apesar da pouca idade, né, para técnico de futebol. E eu repito, até antes dessa fala e depois dessa fala, na minha visão, é o Mirassol que vai jogar por uma bolinha. Pô, quando você é o Mirassol e vai pela primeira vez na história disputar uma Série A, e talvez a Série A mais difícil dos últimos anos, você pode concordar ou discordar de mim, fica à vontade nos comentários. Poxa, eu jogo essa competição pra não cair. Então, se eu vou lá no Mineirão e pinço um ponto, tá ótimo. Porque o Mirassol, se quiser permanecer na Série A, vai precisar principalmente pontuar bem dentro de casa. Beleza, nação? Deixa eu dar uma olhada aqui, mas é isso, né? Já conseguimos traçar aqui todos os nossos assuntos. Deixei pro final o assunto Rafael Veiga, Matheus Pereira, Cruzeiro e Palmeiras. Porque nação celeste está acontecendo um fenômeno com o Veiga que eu acho que pode ser interessante, tá? E eu vou explicar para vocês aqui a minha visão sobre isso. Mas vamos lá, né? Você tá por dentro, sabe muito bem o que aconteceu na última quinta-feira, mais conhecido como ontem à noite. Corinthians campeão paulista e o Veiga o grande vilão ao lado do Abel, né? Segundo os palmeirenses. E eu moro no estado de São Paulo, então tô falando com propriedade do que eu escutei hoje o dia inteiro dos palmeirenses.
Então, Veiga e Abel, os grandes vilões dessa derrota, né, do Palmeiras. E Nação Celeste, o Veiga, ele falou após a perca do título da final do Campeonato Paulista e deixou o futuro aberto no Palmeiras. Eu vou trazer aspas aqui pra vocês, não vai ter tela, mas eu vou ler pra vocês aqui o que ele falou, tá? Ó, abre aspas. Eu sou muito feliz no Palmeiras. Não sei o que vai acontecer. Eu quero ganhar títulos. Não sei, né, no caso, o meu futuro. Minha vontade hoje é de ficar. Mas vamos ver o que vai acontecer. É um papo muito Matheus Pereira na reta final do ano passado e início desse ano, né? E aí, pegando esse ensejo e vendo assim as circunstâncias, cara, o Matheus Pereira, o Rafael Veiga, ele é um meia que dispensa comentários. Ele é um dos grandes ídolos recentes da história do Palmeiras. Mas eu repito, cara, ele é um jogador que tá cada vez mais se queimando com a torcida palmeirense, por mais bizarro que isso possa parecer. Eu vi palmeirense falando que faz tempo que não vê o Veiga rendendo, que já deu o que tinha que dar, em fim de ciclo. E o Veiga ontem, ele fala sobre fim de ciclo. Em cima disso, um jogador que, independente disso, está valorizado, que inclusive eu vi portais falando sobre interesse europeu no Veiga. Talvez o único clube no Brasil ao lado do Flamengo com potencial de chegar no Palmeiras e fazer uma proposta para contratar o jogador seja o Cruzeiro. Ainda mais que o Cruzeiro tem um trunfo. É o super trunfo lá do trunfo. Sabe o super trunfo que a gente jogava antigamente? E o nosso trunfo chama-se Matheus Pereira. E é por vários motivos. O Matheus Pereira já falou recentemente, em alguns momentos, o desejo de sair. Ah, a questão é Europa, no Brasil é só o Cruzeiro. Irmão, nesse caso, se for bom para o Cruzeiro, você tem que entender que você tem que ir. Até porque foi muito desleal algumas falas do Matheus Pereira recentemente, né? Então, nessa, eu levaria pouco em consideração a opinião dele, tá? Mas, o Matheus Pereira não falou em sair? O Palmeiras não falou em interesse no Matheus Pereira? Então, assim, daria para de repente compor ali uma troca com uma compensação financeira, né, envolvendo o Matheus Pereira, e de repente, sem o Matheus Pereira mesmo, né, chegando e aportando alto. Por que não, né? O que você acha? Pegando essa visão de que o empresário do Rafael Veiga disse ontem, o jogador disse ontem, que o futuro está em aberto, a torcida, né, ou parte da torcida palmeirense gostaria de ver o fim do ciclo do Veiga lá na equipe alviverde. Aí tem essa questão do Matheus Pereira, o interesse do Palmeiras no Matheus Pereira, o Cruzeiro se perde Matheus Pereira, ou até mesmo antes de perder, precisa de um meia, né, para ajudar esse time a funcionar. Por que não o Veiga? Novos ares, um time competitivo. O que você acha, nação? Uma troca de meias ali era algo que te agradaria? Você vê possibilidade num contexto desse para um negócio envolvendo essas situações acontecer? Quero a sua opinião. Fechado, nação. Se chegou até aqui, já sabe, naquele likezão, por favor, nos ajuda. Tamo voltando agora sim. Temporada aí até dia 21 de dezembro, então agora a gente não para mais. Fim, né, desse prazo aí chato, né, sem jogos do Cruzeiro. A gente vai ter até no meio do ano agora pro Super Mundial cerca de 14 dias, né, sem jogos aqui no Brasil, mas nada se compara a 35 dias. Então, voltamos com tudo e agora a gente não para mais, tá? Deixa aquele likezão, tamo junto, fique com Deus. Até a próxima, eu fui e tchau!